Olá, meninos e meninas! Hoje iremos iniciar a nossa segunda aula de questões comentadas da disciplina de Programação Estruturada e Orientada, tá certo? Então agora nós vamos começar a responder aquelas questõezinhas que eu passei para vocês, tá bom? Então aqui, foi criado um leitor, certo? Ele é do tipo scanner e através do comando system.out.println, eu vou apresentar para o usuário uma mensagem em que eu quero que ele veja, digite seu nome, certo? Por que eu tenho que mostrar essa mensagem para o usuário? Para que ele saiba o que ele tem que fazer. Então, aqui no caso, ele vai digitar o seu nome. Então, aqui foi criada uma variável nome. Essa variável é chamada de nome. Ela é do tipo string, certo? E essa variável vai receber o que o usuário digitar. E como isso vai ser feito? Através da função nextLine, que vocês já aprenderam que ler caracteres, né? Ler strings. E, em seguida, vamos utilizar novamente o comando system.out.println para mostrar a frase o nome do usuário é e, em seguida, mostrar o que o usuário digitou. Então, vamos testar este código aqui. É só clicar neste botão, selecionar a classe main e agora ele vai executar, certo? O programa vai executar o seu código e mostrar o resultado na tela. No caso aqui, como vocês podem perceber, apresentou a frase que eu coloquei aqui, digite seu nome. Eu agora sou a usuária, então vou digitar o meu nome. Wilka. E, em seguida, apareceu o nome do usuário, é Wilka, da mesma forma que eu inseri bem aqui, tá certo? Então, esta foi a resolução da nossa primeira questão da nossa aula comentada 2, tá certo? Bom, então agora nós vamos resolver a nossa segunda questão da nossa aula comentada 2, tá certo? Então, agora, eu pedi para vocês fazerem um programa para pedir para o usuário digitar a idade dele e, em seguida, mostrar essa idade na tela, tá certo? E como isso deveria ser feito? Foi criado aqui um leitor do tipo scanner, certo? Para que o usuário possa digitar dados no teclado dele. E, para que isso seja feito, nós temos que importar esse java.til.scanner, certo? E depois, através do comando system.out.println, eu apresentei uma mensagem para o usuário. No caso, eu coloquei digite sua idade para que o usuário saiba que ele tem que digitar a idade dele, tá certo? Então, aqui eu criei uma variável chamada idade, ela é do tipo inteira e vai receber esta função aqui, que vocês já aprenderam que ela serve para pegar dados numéricos, certo? E, em seguida, vai apresentar na tela uma mensagem com o resultado do que o usuário digitou, que no caso vai ser a frase a idade do usuário é, mais a idade que ele digitou, tá certo? Então, agora nós vamos executar este código. Seleciona a classe main. E ele vai apresentar o resultado bem aqui, certo? Agora, eu sou o usuário e eu vou digitar a minha idade bem aqui. Digite sua idade, 33. A idade do usuário é 33, certo? Ficou 33 aqui porque é o dado que foi armazenado na variável idade, mas poderia ser qualquer outra, certo? E vai depender do que o usuário vai digitar, tá certo? Então, desta forma aqui que a gente resolveria a nossa questão 2, né? Da nossa lista de questões. E até a próxima questão, pessoal. Bom, então agora nós vamos resolver a nossa terceira questão da nossa aula comentada 2, certo? Qual foi essa questão que eu pedi para vocês? Eu pedi para vocês criarem um programa em Java que receba 2 números e imprima a mensagem múltiplo de 2, caso a soma dos números digitados seja múltiplo de 2. E aqui eu coloquei uma dica para que vocês possam saber como resolver este problema, certo? Então,
Como eu sei que um número é múltiplo de 2? Através do resto da divisão de um número por 2, certo? Que deve ser igual a 0. Então, aqui no nosso programa, eu utilizei um leitor, né? Para que o usuário possa digitar dados no teclado dele. E, em seguida, utilizei o comando system.out.println para apresentar uma mensagem para este usuário. Qual mensagem foi esta? Eu coloquei digite o primeiro número. Então, agora o usuário vai digitar o primeiro número. Aqui eu criei uma variável chamada de num1 do tipo inteiro que vai receber este primeiro número que o usuário vai digitar, certo? Em seguida, utilizei novamente o comando system.out.println para mostrar uma outra mensagem para o usuário que foi digite o segundo número. Agora, este usuário vai digitar o segundo número, que também deve ser inteiro, certo? Então, aqui eu criei uma variável chamada num2, que também é do tipo inteiro, para ler esta segunda informação que o usuário está me dando, certo? Que foi feito através do comando nextInt. E aqui eu criei outra variável chamada de soma, também do tipo inteiro, para receber o resultado de num1 mais num2, certo? E agora, o segredo desta questão está bem aqui, certo? Por quê? Porque na questão a gente quer saber se o número é múltiplo de 2. E como nós sabemos que um número é múltiplo de 2? Dividindo por 2 e o resto sendo 0. Então, para saber isso, eu vou pegar a variável soma, né? Que tem o resultado da operação de adição de num1 com num2, dividir por 2 e verificar se o resto é 0. Como eu vou verificar se o resto é 0? Através deste operador de porcentagem aqui, certo? A divisão do valor da soma por 2 é 0, é isto que está significando esta condição. Se isso for verdade, vai imprimir na sua tela a soma dos números no caso, vai apresentar o valor da soma e dizer que é múltiplo de 2, tá certo? A questão só pedia para dizer que era múltiplo de 2, né? Mostrar essa mensagem. Mas para deixar mais organizado e mostrar o resultado na tela, né? Para que vocês possam observar melhor, eu coloquei também esta outra mensagem. Então, agora, nós vamos rodar o programa aqui, né? Executar o código. Selecionar a classe main. E agora, ele vai ser executado e mostrar o resultado na tela. Primeiro, vou digitar o primeiro número. Vou colocar 3. O segundo número vai ser 3 também. Então, aqui agora mostrou o resultado. A soma dos números é 6. E 6 é múltiplo de 2, certo? Por quê? Porque se eu for dividir 6 por 2, vai dar 3. E o resto desta operação vai ser 0. Então, eu sei que este número é múltiplo de 2. Então, agora, vamos ver o que acontece se eu digitar outra sequência de número que eu sei que não é múltiplo de 2. Vamos executar o programa primeiro. Ele está executando. Eu, como usuário, vou digitar o primeiro número, 2. O segundo número vai ser 3. E aqui ele foi executado com sucesso. Porém, não apresentou nada na tela. Por quê? Porque 2 mais 3 vai dar 5. 5 não é múltiplo de 2. Porque se eu for dividir 5 por 2, o resto não vai ser 0. E eu não coloquei nenhuma condição para que verifique este caso, entendeu? Eu só coloquei para exibir na tela caso esta operação seja múltiplo de 2. Eu não coloquei nenhuma frase, nem nada, nenhum dado que seja apresentado caso este número não seja múltiplo de 2, certo? Mas você pode fazer esta alteração e colocar para ficar mostrando, tá certo? Então, gente, por hoje é só e até a próxima aula.